Olá. Bom, então é a primeira das aulas de reposição, de um total de 3. Estou dando para vocês de equações diferenciais 2. Tá? Bom, eu parei na aula passada na resolução do problema da condução de calor numa barra, né? Que é esse problema matemático completo, né? A ETP, obedecida pela temperatura, né? As condições de contorno, que é o caso que a gente está considerando que essa barra condutora de calor está isolada pelas extremidades, então não há fluxo de calor nas extremidades, e sujeita também a uma condição inicial, um perfil inicial de temperatura dos pontos da barra. Estamos utilizando o método de separação de variáveis, né, que a gente já utilizou com a corda vibrante. Então, o método tem 3 partes, né? Cada uma dessas partes aborda cada uma dos blocos do problema matemático. A primeira parte aborda a EDP, a segunda parte aborda as condições de contorno e a última parte a condição inicial. Então, a primeira parte se começa com um chute, essa função de prova, que é precisamente onde se separam as variáveis, que a gente propõe que ela possa ser escrita como alguma função que dependa de x, multiplicando alguma outra função que dependa de t, onde x e t são as variáveis independentes do problema. Por isso o método se chama método de separação de variáveis. Bom, a coisa é que a gente já fez o cálculo de substituir essa função de prova na ETP. E a gente chegou à conclusão de que a família de funções de prova tinha esse formato, né? Uma combinação linear de um cosseno com um seno, com esse argumento bem específico, alfa sobre raiz de k, x, né? E multiplicando uma exponencial de menos alfa quadrado t. Nesta expressão que está aqui, alfa é uma constante totalmente arbitrária, real e totalmente arbitrária. E também as constantes e e f são constantes arbitrárias. Então foi aí onde eu parei na aula, né? E agora então vou iniciar seguindo na segunda etapa, né? Parte 2. Uso das condições de contorno. Uso das condições de contorno. Então, nessa parte, a gente pede para a nossa função de prova que obedeça a estas duas condições de contorno, né? Então, isso implica que a derivada com respeito a x da nossa função de prova, h alfa, na extremidade x igual a 0, que isso seja 0 em todo instante do tempo, e a outra condição é que a derivada da função de prova em x igual a L maiúsculo também seja 0 em todo instante de tempo. Então vamos cobrar para a nossa função de prova que obedeça essas duas condições. Vou abreviar, vamos dar um nome para poupar escrever tanto. Chamemos essa função daqui de y alfa. Né? Essa combinação linear crescendo com o cosseno, chamamos isso de y alfa de x. Então, estas condições de contorno se traduzem em, escrevamos o equivalentemente, a primeira condição se traduz em demandar de que a derivada de y alfa em 0 vezes a exponencial seja 0, e a segunda condição, a derivada da função y alfa em L, x igual a L, seja 0. Né? E que isto aqui aconteça para todo instante do tempo t. Essas duas condições são equivalentemente descritas em termos dessa função y alfa desse jeito. E deve ser válido para todo instante tempo t.
eu acredito, não sei qual foi a numeração exatamente com a qual eu fiquei na aula, tá? Mas se eu numerei o início, a função de prova aí com a equação 1, vou assumir que esta é a equação 3, né? A parte final do método, da primeira etapa do método. E aqui então vou chamar estas outras duas equações de equação 4.1 e equação 4.2. Né? Então, neste caso, é até um pouco mais simples o argumento a ser desenvolvido para demandar que essas duas condições sejam válidas, porque neste caso, digo comparando com aquele da corda vibrante, que era um pouco mais trabalhosa esta etapa, né? Esta função que está aqui, esta função exponencial, é sempre diferente de zero. Né? É uma exponencial negativa, com um expoente negativo, uma exponencial que decresce, mas é uma expressão sempre positiva. É algo que é sempre dito que é positivo. Né? Então, se essa função exponencial é algo que é sempre positivo, para que sejam válidas essas igualdades de que seja zero, né, necessariamente este coeficiente que está multiplicando a exponencial é quem deve ser zero. Né? Ou seja, daqui vem que né, y' de zero seja zero, e y' em L tinha que ser zero. Né? Então, as condições de contorno se traduziram em duas condições a serem obedecidas pela função y de x que está aqui. Né? Que a derivada dela seja zero em x igual a zero e a derivada dela seja zero em x igual a L. Né? Então, coloquemos equações 5.1 e 5.2. E agora sim eu vou precisar abrir os detalhes. Né? Esta é a função y' de x. Eu preciso calcular a expressão da derivada dela, derivar ela com respeito a x, e depois demandar que quando x seja zero e x seja L maiúsculo, essa função zero. Tá? Vou apagar esta parte P. Ok, muito bem. Então, vou obter a expressão da derivada. Né? Temos que Então, quanto é a expressão da derivada? Da função. Bom, eu acho que eu vou precisar mais espaço, vou escrever na linha de baixo. De x seria a derivada desse cosseno, que vai dar menos seno, e por regra da cadeia vai ter também um fator alfa sobre raiz de k, então vai ficar menos e alfa vezes alfa sobre raiz de k seno. Esse argumento, alfa sobre raiz de k x, esse é um termo, mais a derivada do seno, que é um cosseno, também multiplicado por regra da cadeia, por este fator alfa sobre raiz de k. Então, mais, aqui, f alfa vezes esse fator alfa sobre raiz de k, cosseno desse argumento, alfa sobre raiz de k, x. Então, essa é a expressão de y' e alfa derivada disso, e para ela temos que demandar que sejam obedecidas estas duas condições. Né? Então, coloquemos algum
número nesta equação, nesta expressão, seria número 6. Então, examinemos a primeira condição, quando x igual a 0. Né? A condição 5.1 se torna 2 pontos. Avaliando esta expressão em x igual a 0, este primeiro termo vai dar seno de 0, vai dar 0, tá? Mas vou deixar escrito aí, tá? Que vai 0, esse primeiro termo. E o segundo termo é f alfa vezes alfa sobre raiz de k e cosseno de 0 que vale 1. Tudo isso deve ser 0 segundo essa primeira condição de contorno. Então está implicando isso. Né? K é uma constante que depende do material, é a que aparece na EDP. Né? Então, essa é uma constante positiva, a gente pode multiplicar. Então, na verdade, daqui, a condição que aparece é que f de alfa vezes alfa tem que ser 0. Isso veio de demandar a primeira das condições de contorno. Coloquemos. E temos que analisar. Aqui. Então, possibilidade, né? Examinemos as duas possibilidades. Ou o alfa vale 0, ou o f alfa vale 0. Então, vejamos. Né? Possibilidades. Tá, a primeira possibilidade. Consideremos alfa igual a 0. Aqui nos conduz essa possibilidade como solução. Bom, a gente tem que levar esse valor alfa igual a 0 aqui na função de prova e ver como que ela fica. Né? Então, em 3, essa equação é a equação 3, a equação 1 já era. Né? Então, isso implica ela conduz a... Então, significa que o alfa que estou utilizando para rotular nas soluções, o alfa está valendo 0, então a função de prova seria h0 xt igual, então é 0 vezes cosseno de 0, isso dá 1, tá? É 0 vezes 1, né? Mais o f0 vezes seno de 0, seno de 0 vale 0, então esse termo morreu. Então, o que está nessa chave, quando alfa é igual a 0, se torna simplesmente a constante é 0. E vejam que a exponencial também está carregando aí no expoente um alfa quadrado, que está com alfa sendo 0, vai ficar a exponencial de 0, que dá 1. Então, a função de prova, quando alfa é igual a 0, se transforma numa constante. Então, se a gente estiver demandando que alfa seja igual a 0, isso nos conduz a que a nossa solução do problema teria que ser uma função constante. Agora, isso serve, na verdade, para descrever a solução do problema, que é uma barra que está conduzindo o calor, né, que tem as extremidades isoladas termicamente. Né, e tudo aqui nos está dizendo que, enfatizemos, que para todo x, né, está dizendo que para todo x da barra a temperatura seja a mesma e seja constante. Né? Então, esta solução seria uma solução do problema se a barra quente que passam para a gente, e que a gente coloca aí para ver como conduz calor, né? Se essa barra quente inicialmente tivesse chegado para a gente já com uma temperatura constante, uniforme. Tá? Se passaram para a gente uma barra com a temperatura uniformemente distribuída, ou seja, constante em todos os pontos dela,
e a gente colocar ela em duas extremidades que estão isoladas termicamente, a gente sabe que essa barra vai permanecer com essa temperatura constante, porque não há perdas calóricas pelas extremidades, então vai manter essa temperatura constante. Então, essa solução daqui é considerada um caso particular trivial, né? Que, digamos, a gente não teria necessidade de montar a EDP, as condições de contorno, a condição inicial, utilizar a função de prova, todo esse método para chegar a esta conclusão de que se a barra vem com temperatura uniforme, constante, e está isolada termicamente, que vai permanecer assim pelo resto da vida. Não era necessário ter resolvido todo este procedimento para chegar a essa conclusão. Então a gente vai considerar essa como uma solução trivial, né? Porque rara vez vai ser do nosso interesse, né? Então é uma solução trivial. Né? Não nos interessa. Né? A gente está interessado quando passarem para a gente uma barra onde houver um perfil de temperatura T0 de X que não seja constante. Se for constante, a gente já sabe que, estando isolada, a barra vai permanecer constante. Então, vamos descartar esta possibilidade em que alfa vale 0, porque nos conduz a essa solução trivial. Né? Então, vamos ficar com a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é que o F seja 0. Então, vamos ficar com essa possibilidade. Tá? Então, corrigimos o número, seria a equação número 8. Então, ficamos com a segunda possibilidade, com que isso daqui é 0 porque o coeficiente F vale 0. Então, isso já é uma informação que vale ouro. Nos está dizendo que a primeira condição de contorno, né, da derivada da função em x igual a 0, que isso nos conduziu a que este coeficiente F deve ser 1. Então, essa parte vai sumir da função de prova. Isso veio da primeira das condições de contorno. Né? Agora, então, vejamos o que aqui nos conduz à segunda condição de contorno. Então, demandando agora, demandando 5.2, a segunda das condições de contorno, então, é para substituir na expressão que a gente tem da derivada, que está aqui em cima, x igual a L, e demandar que a expressão toda seja 0. Então, vai ficar aqui menos E alfa vezes alfa sobre raiz de K, aqui seno de alfa sobre raiz de K, x igual a L, né, mais F alfa, alfa sobre raiz de K, cosseno de alfa sobre raiz de K, x igual a L, tudo isso igual a 0. Estou demandando que esta função, quando avaliada em x igual a L, seja 0. A segunda condição de contorno. E aqui a gente já vai utilizar a informação que obtivemos da primeira condição de contorno, de que o F vale 0. Os F são nulos. Então, esta parte daqui vale 0. Então, isto nos conduz substituindo que o F é nulo, isso nos conduz à condição de que menos E alfa vezes alfa sobre a raiz de K, seno de alfa sobre a raiz de K, ele tem que ser 0. É o que sobreviveu aí. Bom, então, esse K, que é uma constante que depende do material, é constante, podemos sumir com ele.
Também já vou descartar a possibilidade de que o alfa seja zero, que a gente já analisou essa possibilidade, deixamos isso de lado. Então, daqui, digamos, eu vou aqui dividir, ou se vocês quiserem multiplicar, né, por menos raiz de k sobre alfa. Então, isso implica que é alfa vezes seno de alfa sobre raiz de k, ele seja zero. Né? Ficou desse jeito. A segunda das condições de contorno ficou dessa forma, uma vez que a gente utilizou a informação de que o f é nulo. Né? Então seria então a equação número 9. Bom, então é de novo para examinar, fazer um trabalho de garimpeiro aqui, no sentido de examinar todas as possibilidades que vêm de demandar esta equação. Né? Então, possibilidades. Vou manter aqui embaixo f alfa igual a zero. Aqui embaixo. Eu preciso um pouco de espaço. Né? E a condição 8. Deixa eu ver aqui. Tá, então, examinamos as possibilidades que vêm desta condição. Mais uma vez, possibilidades. Então, primeira possibilidade. A primeira possibilidade é que essa igualdade seja válida devido a que o coeficiente de alfa seja zero. Primeira possibilidade. Então, vejamos a que nos conduz isto. Tendo em conta, sim, que o f, a gente já encontrou a condição de que o f seja nulo. O que a gente vê é que se a gente aceitar esta possibilidade que todos os coeficientes de alfa sejam nulos, né, e junto com a possibilidade, o resultado de que os f também sejam nulos, aqui o e e o f dá zero, a função de prova toda zero. Né? Então, junto com f alfa igual a zero, né? Esta possibilidade implica que a função de prova vai ser nula. Alfa de xt igual a zero. Então aqui nem sequer se trata do caso em que a distribuição de temperatura da barra seja constante. Aqui se trata do caso em que a distribuição de temperatura dos pontos da barra, né, é constante e vale zero. É mais forte ainda. Então também vai ser uma solução trivial que a gente vai descartar, que com certeza teria problemas na hora de demandarmos a condição inicial, que a gente vai querer que seja satisfeito que a temperatura inicial dos pontos da barra coincida com algum perfil dado T0 de x, perfil parabólico, triangular, aí vai depender do exercício, mas não vai satisfazer esta condição. Então também aqui a gente argumenta que esta é a solução trivial e deixamos ela de lado. Não nos interessa esse caso. Então a gente vai ficar com a segunda possibilidade de que a igualdade 9 é válida porque o seno é que está sendo zero. Já vou apagar aqui, não preciso mais da expressão de y'. Muito bem, então a possibilidade 2 é que
seno desse argumento, seno de alfa sobre raiz de k, ele seja zero. Então, isso significa que o argumento pode ser qualquer múltiplo de π. As raízes da equação seno de u igual a zero é u igual a um múltiplo de π. Π, 2π, 3π, pode ser zero, pode ser menos π, menos 2π, etc. Então, isso aqui implica, né? Isso implica que alfa sobre raiz de k, ele vai ser nπ, onde n é qualquer número inteiro. Então, daqui a gente pode isolar o alfa, então vai ficar nπ sobre L vezes raiz de k. Então, é uma restrição forte, bastante forte. Né? Esta seria a condição 10, né? E deixamos claro que aí o n tem que ser um número inteiro. Então, eu gosto de fazer o seguinte diagrama, né? Quando chegamos nessa parte do resultado. Na etapa 1 do método, a gente tinha chegado a esta família de funções de provas, onde o alfa era qualquer constante real. 0, 5, 20, raiz de π, menos 2, menos 5, né? Então, inicialmente, então, digamos, da etapa 1 do método, a gente tinha aqui que alfa, né, podia ser qualquer valor nesta reta real, qualquer um. Né? A gente tinha essa liberdade. Então, agora, esta condição está dizendo que ainda vamos ter infinitas possibilidades para alfa, mas já não quaisquer tão arbitrárias. Está dizendo que estão sendo discretizadas. Né? Diz que o alfa ou vale zero, ou aqui vai ter um valor que vale, por exemplo, quando n for 1, vai dar π sobre L raiz de k. Quando n for 2, por exemplo, aqui, 2π sobre L raiz de k. E assim continua quando n igual a 3, né? Também com valores negativos. Aqui à esquerda, menos π sobre L raiz de k, quando n for menos 1. Né? E assim por diante pode continuar com outros valores negativos. A coisa é que o alfa agora não é permitido que ele assuma qualquer valor real. Ainda tem arbitrariedade, mas tem que ser valores reais dessa forma, discretizados, de acordo a essa forma. Então, resumindo, como é que ficou a função de prova depois de passarmos por esta segunda etapa, onde a gente demandou as condições de contorno? Ficou com que os coeficientes f são nulos, então essa parte daí morreu, e que o alfa deixou de ser qualquer valor real e está discretizado e vai ter essa forma. Então é para substituir o alfa por nπ sobre L raiz de k. Isso implica fazer essa substituição dentro do argumento do cosseno e também aqui na exponencial. Né? Então, vejamos como aqui fica. Conclusão, então. Né? Nossas funções de prova agora vão ficar rotuladas pelo índice n, não mais alfa, então vai ser Hn de xt igual, então vai ter este primeiro termo, é m vezes cosseno. E o que vai ficar aqui no argumento? Né?
alfa dividido por raiz de k dá nπ sobre L. Então, dá nπ sobre Lx, cosseno desse argumento. Cosseno de nπ sobre Lx, é esse termo daqui. Esse segundo termo, repito, não está porque o f a gente já encontrou que tinha que ser nulo. E aqui vem a função exponencial. E aqui temos que substituir o alfa também, alfa quadrado. Então, vai aparecer vezes exponencial de menos. Então, levando isso ao quadrado, tem o k, n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, t. Né? E ficou com esse formato a função de prova. Depois de passar pela segunda etapa, onde foram demandadas as duas condições de contorno. Então, seria a equação 11. Então, deixemos claro que nessa expressão daí, as n são constantes arbitrárias, onde n é uma constante arbitrária, real, aí tem essa arbitrariedade, e onde n pode ser qualquer número inteiro. 0, 1, 2, menos 1, menos 3, etc. Então, essa é o final da segunda etapa. Né? Agora nos está faltando então demandar, cobrar para as nossas funções, para a nossa solução, que satisfaça a condição inicial do exercício. Então agora já vou apagar as condições de contorno aqui. Aqui. Esta parte que era o que a gente tinha obtido na primeira etapa do método. Então, ok? Então, terceira etapa agora, né? Uso da condição inicial. Então, qual era a condição inicial? A condição inicial era que a nossa função em t igual a 0 viesse dada por um perfil de temperaturas dado, que alguém escolheu. Né? Isso diz o perfil de temperatura dos pontos da barra, T0 de x. Então, para ter as coisas... para que o argumento fique claro, e isso também aconteceu quando a gente chegou nesta etapa, no problema da corda vibrante, né? Aqui a gente vai ter uma função, por dar um exemplo, algum perfil parabólico, como x quadrado, pode ser triangular, mas só para exemplificar as coisas, pensemos que essa função t0 de x fosse x ao quadrado. Tá? Pode ser qualquer um, porque essa é liberdade. É a gente que decide como vai vir esquentada a barra no momento inicial. Tá? Então, vejamos aqui. Em nossas funções de prova, se substituirmos t igual a 0, vai dar que a exponencial de 0 vai dar 1. Então, vai ficar aqui n cosseno. Então, essa expressão implica que n cosseno nπ sobre Lx seja essa função t0 de x. Né? Então, do lado esquerdo, onde está a nossa função de prova, a gente tem liberdade para escolher a constante n, como a gente quiser, e o índice n pode ser qualquer índice, mas inteiro. Né? Então, se a gente tiver do lado direito uma função, por exemplo, como x quadrado, não vai ter nenhuma possibilidade. A gente não vai existir uma constante n e um índice n, por exemplo, n igual a 2, tal que bata, coincida com a função x ao quadrado. Para nenhuma das possibilidades aqui. Então,
rara vez isso vai ser satisfeito. A gente teria que ter muita sorte que a pessoa que colocou, que esquentou a barra, colocou inicialmente aí para conduzir o calor, né, tivesse trabalhado, escolhido, por exemplo, tivesse escolhido aqui, por exemplo, 5 vezes cosseno de 3π sobre Lx. Né? Se essa pessoa escolheu como distribuição de temperatura inicial essa função, bom, então nesse caso sim, a gente diria tem solução entre igualdade, e a solução é que a constante E tem que ser 5 e o índice N tem que ser 3. Né? Mas a gente teria que ter muita sorte que a pessoa que tem liberdade para escolher essa função T0 de x no início do problema coincida. Né? Em geral, vai ser uma função como x ao quadrado, alguma função que não vai ser nenhuma destas. Então, esta condição, né, rara vez, em geral, não é satisfeita. Não é satisfeita. Né? Então, a gente, quando chega nesse ponto, a gente pode, a primeira coisa que pode vir para a nossa cabeça é que, bom, o método de separação de variáveis funcionou, deu tudo certinho até o final da segunda etapa, e quando chega para a etapa 3, o método dança, não funciona, né? Porque se torna incapaz de satisfazer a condição inicial. Bom, acontece que há uma forma de resgatar ainda o método, e isso é o que acontece sempre quando se resolvem estes problemas de contornos com EDPs lineares, que é que a gente considera a soma de todas as funções de prova, uma superposição de todas. Por quê? Porque, digamos, é uma solução de desespero, uma tentativa de desespero, de perceber, já que a gente tem um número infinito de funções de prova à nossa disposição, que tal se a gente somar elas? E quando a gente somar, vamos somar um número infinito de funções, a gente vai ter uma série aí. E, bom, e aí a gente torce para que essa série se consiga reproduzir uma função como x². Essa é a ideia. É uma solução de desespero. Mas é o que se faz em todos estes casos e se chega com sucesso à solução do problema. Então, tentamos, coloquemos aqui então, procuramos a solução do problema utilizando então nossa solução, e aqui sim que vou usar a variável t maiúsculo, que é a solução do problema t, né, como uma superposição de todas estas funções de prova. Soma sobre todos os valores possíveis, de menos infinito até mais infinito, de Hn xt. Então, isso seria a equação número 12. Então, qual é a observação importante? A observação importante é que, por se tratar de uma EDP que é linear, né, você pode provar, não é difícil provar, que se cada uma das funções Hn obedece a EDP e obedece às condições de contorno, e de fato isso acontece, também a soma delas vai continuar satisfazendo a EDP e também vai continuar satisfazendo as duas condições de contorno. Então, esta função, esta série que aparece aqui, está dando conta das primeiras duas etapas do método, da EDP e das condições de contorno. E depois, com esta, é que a gente vai tentar ajustar a condição inicial. Né? Então, não é difícil, escrevamos isso, não é difícil provar que t de xt
12. Né? Então, primeiro, obedece a EDP, a equação diferencial parcial do problema, porque se trata de uma equação diferencial parcial que é linear. Tá? E segundo, que obedece às duas condições de contorno. Tá? Então, digamos que esta função dá conta do recado e oferece a chance, pelo fato de ter um número de infinito de funções, aqui é uma série, né? Oferece a chance, a possibilidade de satisfazer a condição inicial, conseguir dar conta dessa última parte. Né? Mas, tal como eu fiz no caso da corda vibrante, né, aqui tem que se fazer um parêntese técnico e dar uma arrumada um pouco nessa expressão, porque aqui estamos somando sobre todos os valores de n, vindo de menos infinito até mais infinito. E o que a gente vê na prática, depois desta análise técnica, é que a gente não precisa somar sobre todos esses valores, né? Que os valores com n negativo podem ser deixados de lado. Tá? Mas isso vem, eu gosto de argumentar isso com clareza, passo a passo. Tá? Vamos lá. Então, bem, vai proceder aqui então um parêntese técnico. Parêntese técnico. Né? Então, abramos, digamos, a expressão dessa função t em três contribuições. Uma das contribuições é quando a gente está somando sobre os valores negativos para n. Outra contribuição é quando o índice n vale 0. E a terceira contribuição quando a gente soma sobre os valores positivos para o índice n. Né? Então, em 12, temos que, então, nossa solução do problema se pode separar, como eu falei, em três contribuições. Uma que vem de menos infinito até menos 1. Né? Então, é a contribuição onde a gente está somando sobre os valores negativos. Hn, xt. Depois, uma segunda contribuição que é quando o índice n vale 0, aí ficaria a função h0 xt. E terceiro caso, quando n assume os valores positivos. Né? Então, colocamos aqui mais soma de n igual a 1 até mais infinito das funções de prova, Hn. Então, temos que aqui é n igual a 1 até mais infinito. E agora, vamos substituir explicitamente a expressão que a gente tem para as funções de prova, Hn. Aqui a nossa solução, t é igual a soma desse termo daí, n igual a menos infinito até menos 1, dessa expressão, que é n vezes cosseno, n pi sobre lx, vezes a exponencial, menos kn ao quadrado pi ao quadrado sobre l ao quadrado t. Não vai caber tudo aí, né? Mas esse é o primeiro termo, quando n assume valores negativos, vem de menos infinito até menos 1. Vai dar-se para colocar aqui o termo h0,
que é quando o índice n vale 0. Então, quando o índice n vale 0, aqui fica constante é 0 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1, vezes a exponencial de 0 também, porque aqui tem um n ao quadrado no expoente. Então, vai ficar a exponencial de 0 que vale 1. Resumindo, a função de prova, quando o índice n vale 0, dá a constante é 0. Só isso, um termo constante. Ou seja, é uma função de prova que não depende nem de x nem de t. H0. Bom, e aqui, então, mais, vou escrever isso nesta outra parte, do outro lado. Vejamos, quero ainda apagar esta equação 12, porque é aqui que a gente vai substituir. Vou deixar escrita assim, mas então não vai ser uma boa ideia deixar estas coisas separadas. Vou escrever aqui. Não vai dar. Não vai dar. Vamos ter que escrever tudo. Vamos ter que escrever tudo. Vou apagar essa expressão daqui. Não vai ser uma boa ideia escrever o terceiro termo em outra linha. Então vou escrever tudo de novo aqui. T de xt igual a soma sobre os valores negativos de menos infinito até menos 1, né, de en cosseno de nπ sobre lx vezes a exponencial menos k n ao quadrado π ao quadrado sobre l ao quadrado t, tá? Mais é 0 e mais a soma com valores positivos para o índice n. N cosseno de nπ sobre lx vezes a exponencial menos k n ao quadrado π ao quadrado sobre l ao quadrado t. Ficou desse jeito. Tá? Então, deixou claro aqui que os valores sobre os quais estamos somando, né? Que de 1 até mais infinito e até outra é de menos infinito até menos 1 e tem o termo com n igual a 0, esse que está ali. Tá? Então, ok, isto seria, a outra era a equação 12, seria a equação 13. Então, estamos trabalhando aqui um parêntese técnico ainda. Então, a ideia é examinar, tratar separadamente esta soma daqui, esta parte da série onde o índice n está assumindo valores negativos, fazer uma mudança de índice e ver que vai ter um formato muito similar a esta outra parcela. Tá? Então, a gente se auxilia dando algum nome para esta primeira parcela. Tá? Vou chamar isso aqui, sei lá, uma função P maiúsculo de xt. Né? E tal como eu disse, vou fazer uma mudança de índice nessa soma aí. Então, fazendo o índice n igual a menos m, propositalmente, né, em P de xt, né, vem que P de xt pode ser reescrita como uma soma, agora realizada não no índice n, mas no índice m, de mais infinito, porque n igual a menos m, até quando n vale menos 1, m vale mais 1. Então, exalto isso. Né? E também, claro, temos que fazer essa mudança no índice
em cada um dos termos que está aqui dentro. Então, por exemplo, o coeficiente n vai ficar agora como coeficiente e menos m. Aqui vai ficar cosseno de menos mπ sobre Lx. E aqui também na exponencial, né? Na exponencial vem menos k, vou colocar aqui menos m ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado t. Mas também, né, vai acontecer no caso aqui da exponencial que por causa do índice n estar elevado ao quadrado, quando a gente troca n por menos m, o sinal menos vai sumir por causa de estar elevado ao quadrado. Tá? Tudo bem. Além disso, a gente utiliza a informação de que cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos algum ângulo beta é igual a cosseno de beta. Então, esta parte daqui, né, é simplesmente cosseno do próprio argumento mπ sobre Lx, sem o sinal menos. Bom, e aqui vou deixar claro o que tinha mencionado anteriormente, que a exponencial acaba ficando do mesmo jeito. Aquele menos m ao quadrado, quando elevado ao quadrado, vai dar m ao quadrado. Então vai ficar exponencial de menos k m ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes t. Tá? Então, mais uma coisa, que a soma, do jeito que ficou escrita agora, começa lá em m vindo de infinito, e o m vem decrescendo até 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, até chegar a 1. Né? Começa lá com um índice infinitamente grande e vai decrescendo até chegar a 1. Vou inverter a ordem em que se realiza essa soma. Deixa eu ver, não quero apagar ainda as funções de prova. Então, seria mais uma passagem, né? Essa função p de xt, e agora, então, invirto a ordem em que a gente realiza a soma, ou seja, vou colocar a soma começando em m igual a 1 e indo até mais infinito, né? Para um matemático que vê estas coisas com muito mais rigor, questionaria esse tipo de passagens, tá? Porque quando se estuda séries, a gente se encontra por aí com as séries que se chamam condicionalmente convergentes, e com esse tipo de série pode acontecer que, se a gente somar os termos numa ordem diferente, a gente pode obter um resultado diferente. Tá? Mas a gente vai assumir que as nossas séries aqui são bem comportadas, que a gente pode fazer essa passagem de inverter a ordem em qual está sendo realizada a soma. Tá? É uma suposição que a gente está fazendo, que nossa função é bem comportada. Então ficou isso, e o índice menos m vezes cosseno mπ sobre Lx vezes a exponencial. Menos k m ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado t. Essa é a conclusão, digamos, da nossa formação dessa função p, que corresponde, repito, à primeira dessas três parcelas que aparecem na expressão da solução do problema. Né? Então, vamos aqui no 14. Então, agora sim, a gente insere de volta. Né? Essa passagem que eu fiz da mudança de índice foi feita com o propósito de que a nova soma ficasse mesmo com uma soma que vai de 1 até infinito, da mesma forma que acontece com a última das somas, que está aqui, que vai de 1 até infinito. As duas vão de 1 até infinito, e não só isso, a gente vê que ficam quase que idênticas, né? Cosseno, aqui está o cosseno, a exponencial, o único que está diferente é que uma tem um índice menos m, a outra tem um n. Mas agora vai dar, então, quando substituir, agrupar as duas séries numa única série. Então, substituindo 14
14 e 13, vem que, então, que a nossa solução do problema, T maiúsculo, que depende de x e t, então, vou procurar primeiro o termo constante, é zero, essa condição que está aqui, tá? Mas, e agora, a última soma, e esta que estamos substituindo, vou escrever em termos de algum índice P, em vez de usar N ou M, mas vai dar para juntar as duas numa única soma. Então, o que vai ficar? Aqui vai ficar EP, e a contribuição desta outra, quando o índice M for P, vai ser E menos P. E as duas estão multiplicando o cosseno de P, π sobre Lx, e a exponencial de menos K, P ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes T. Então, digamos aqui, juntei as duas somas. As duas vão de 1 até infinito. Bom, e aqui a gente utiliza o argumento de que, dado que as constantes, né, E0, EP e menos B são constantes arbitrárias, bom, a soma dessas duas constantes também é uma nova constante arbitrária. Então chamamos ela de FP. Então qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão, e aqui isto encerra esta parte do parêntese técnico, né? A conclusão é que a nossa solução do problema, né, vem dada por este formato. Uma constante, mas uma soma que somente é realizada sobre os valores positivos do índice. Né? Soma de P igual a 1 até infinito, FP, vezes cosseno, P sobre Lx, e vezes a exponencial. Menos K, P ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado T. Ok. Então, isso finaliza o parêntese técnico. Tá? Então, repito que a conclusão do parêntese técnico é que quando a gente escreveu a solução do nosso problema como uma superposição das funções de prova, essa superposição, a conclusão a qual a gente chega é que não era necessário ter considerado nessa superposição as contribuições com onde o índice era negativo, porque só ficam aquelas ou onde o índice vale zero ou aquelas com o índice positivo. Essa é a conclusão. Né? Então, agora sim, agora estamos em condições de demandar a condição inicial. E, precisamente, bom, a gente já vai afirmar que a solução do problema, né, do problema da EDP, com as condições de contorno e a condição inicial, vem dada por esta fórmula. Né? Onde a gente tem que dizer, sim, como que são calculados estes coeficientes, E0 e FP. E esses coeficientes vão vir dados em termos da temperatura inicial, da função T0 de x. Então, agora sim usamos a condição inicial. Então, em t igual a 0, a nossa solução do problema, t de x em t igual a 0, vai vir dada por, do lado direito vem a constante é 0, mais uma soma de t igual a 1 até mais infinito. Então, quando t igual a 0, as exponenciais vão ficar avaliadas em t igual a 0, vão dar 1, todas essas exponenciais. Então, o que vai ficar? Vai ficar simplesmente a soma, assim, infinita, de 1 até infinito, de fp vezes cosseno.
a exponencial vira 1. Então, FP vezes cosseno P sobre Lx. Né? E bom, por dado do enunciado, esta deve ser a função T0 de x, que fornece o perfil inicial de temperaturas dos pontos da barra, né, que eu tinha dito que podíamos pensar como que fosse a função x ao quadrado, por exemplo, por dar um exemplo. Tá? Bom, então a coisa é que a partir é conhecido o que está do lado esquerdo, T0 de x. E o que é desconhecido são esses coeficientes E0 e os FPs, F1, F2, F3, etc. Então não é trivial resolver isso. Né? Mas a gente que já viu a série de Fourier, o que a gente vê é que isto é uma igualdade entre uma função T0 de x e uma série de Fourier cosseno. Então, o que está do lado direito teria que ser a série cosseno associada à função T0 de x. Então, deveria corresponder à série cosseno associada a T0 de x. Bom, e para a série cosseno a gente já viu a fórmula de como calcular os coeficientes da série cosseno. Né? A gente já viu que a fórmula desses coeficientes é que FP igual 2 sobre L, a integral de 0 a L da função em questão, T0 de x, vezes cosseno, PP sobre Lx. Essa já é a fórmula que a gente já tinha visto para os coeficientes de uma série cosseno. Agora, tem que tomar cuidado com esse termo que é constante. Né? Essa parte porque é a nossa solução do problema está dado aí, onde os coeficientes FT se calculam dessa forma. Então, a observação é que tem que tomar cuidado com como se calcula o termo constante. O termo constante, lembramos que para uma série cosseno, né, só lembrar, não precisam escrever, estou lembrando aqui, é a série obtida pela extensão par da função f, no intervalo menos L de x. O formato da série cosseno é a 0 sobre 2, e aqui tem a soma infinito dos AN cosseno P sobre Lx. Né? Esse é o formato da série cosseno, mas então notemos que o termo constante é obtido a partir da fórmula do AN, quando n igual a 0, mas se divide por um fator 2. Não, ou seja, o termo constante que vai aqui na série cosseno não é simplesmente a 0. Né? É a fórmula que a gente tem do AN mais a 0 e dividida por 2. Então, esta constante é 0, que está aqui, se calcula como F0 dividido por 2. Esse é o detalhe, que há um fator meio aí na expressão, ou seja, se colocar aqui P igual a 0, vai ficar 1 meio de 2 sobre L, vai ficar 1 sobre L, a integral de 0 até L de T0 de x. Isso. Tá? Então, agora sim, finalmente, ufa, a gente está chegando na solução do problema de contorno. Né? A solução do exercício vem dada, como eu tinha dito, aqui para essa série que tem 15, onde os coeficientes E0 e FP são calculados de acordo com essas fórmulas daqui. Então vamos colocar aqui 16 e 17. Então, só para fechar bem, amarrar bem tudo. Né? Então, conclusão.
do exercício, né, vem dada por esta expressão, esta série que aparece aqui, vem dada por 15, vem dada em 15, né, onde os coeficientes E0 e FPs vêm dados em 17 e 16. Respectivamente. Ok? Então, essa é a solução desse problema, né? Então, bom, agora vou fazer um exemplo, escolhendo um perfil peculiar T0 de x. A gente que tem que fazer, então, a gente tem que calcular, bom, quanto valem os coeficientes FP, E0 e montar a solução. Mas antes disso, há uma observação que eu tinha mencionado em aula, que é o seguinte. Vamos apagar esta parte aqui. O problema que a gente está descrevendo, é bom não perder isso de vista, né? É o problema que temos uma barra aqui, né, que conduz o calor ao longo dela. Inicialmente tem algum perfil de temperatura, uma distribuição de temperatura aqui, né, uma função T0 de x, né. A barra está quente, mas não tem por que ter a mesma temperatura em todos os pontos. Então isso vem especificado pela função T0 de x. E lembremos que o problema específico que a gente está resolvendo é um problema em que as extremidades estão isoladas termicamente. Então não pode entrar energia nem se perder energia. Então a gente tem uma expectativa para o que vai acontecer a longo prazo com a distribuição de temperatura, né, dos pontos da barra. O que a gente espera é que a temperatura se torne uniforme, né, que isso aqui faça algum balanço e depois adquira algum valor uniforme, constante para todos os pontos, né, que depois de alguns momentos aconteça isso. Né? Que tão rápido isso vai acontecer, em princípio vai depender daquele coeficiente K que aparece na ETP. Mas a gente espera que aconteça isso, né? Que se está isolada termicamente, se equilibre a temperatura, se uniformize. Então, onde se vê isso em nosso problema? Isso se vê tomando formalmente o limite quando o tempo é infinitamente grande. Quando o tempo é infinitamente grande, vejam que estas exponenciais são exponenciais com menos algum expoente multiplicando t, algum coeficiente. Então são exponenciais que decaem. Então a função exponencial, quando tem esse expoente negativo, é uma função que decai muito rápido, né? Então se a gente fizer um gráfico de uma exponencial com expoente negativo, né, é uma coisa assim que passa aqui por zero e depois rapidamente, como que a gente já não distingue a partir de um momento dado entre o eixo horizontal e a própria curva. É uma função que rapidamente decai para zero. Então, em teoria, depois de um tempo infinito, ou seja, de um tempo infinito, acontece que a temperatura fica uniforme, em teoria. Na prática, estas funções exponenciais, depois de algum tempo finito, a gente já não distingue praticamente entre zero e elas. Então, na prática, vai acontecer que depois de alguns momentos, e que tão rápido isso vai acontecer depende desse coeficiente K. Tá? Mas, bom, como é que a gente diz, então, esse argumento? O que a gente vai fazer a observação que o limite, quando o tempo t for para o infinito, a temperatura da barra vira um valor constante para todos os pontos da barra. Então, observação importante,